Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 4. O Senhor Jesus, que é o Cristo, faz uma comparação entre o reino do Senhor Deus e um semeador. E em uma outra ocasião, o Senhor Jesus começou a ensinar outra vez o povo de Israel, lá na margem do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta do Senhor Jesus era tão grande que o Senhor Jesus teve que subir novamente em um barco que estava ali perto da praia. E o Senhor Jesus se assentou no barco, de onde ele, o Senhor Jesus, ensinava o povo que estava em pé na praia do lago. O Senhor Jesus usava de várias comparações para ensinar muitas coisas para o povo de Israel. E o Senhor Jesus dizia assim para eles: escutem-me todos vocês e prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Um certo homem saiu para semear, e quando esse tal homem estava espalhando as sementes dele, algumas das sementes caíram na beira do caminho e, imediatamente, os pássaros começaram a comer todas elas. Uma outra parte das sementes caiu em um lugar onde tinha muitas pedras e muito pouca terra. Essas sementes brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, ele queimou as plantas que nasceram e elas secaram muito rapidamente, porque por causa da espessa camada de pedras e a pouca terra que tinha naquele lugar, as raízes dessas plantas não eram profundas. Outras sementes caíram em um terreno que estava cheio de muitos espinhos. Esses espinhos cresceram muito mais forte do que as plantas e sufocaram elas. Por esse motivo, essas plantas não produziram nada. Mas as sementes que caíram em uma terra boa, todas elas brotaram e cresceram fortes. Essas plantas que nasceram nessa terra boa, algumas delas produziram na base de 30, de 60 e até mesmo na base de 100 grãos por cada semente que foi plantada. O Senhor Jesus terminou de fazer essa comparação dizendo assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, então que vocês ouçam. Após o Senhor Jesus ter terminado de falar, toda aquela multidão de pessoas que estava reunidas ali na praia do lago da Galileia foi embora. E as pessoas que permaneceram ali na praia do lago da Galileia, junto com os 12 apóstolos do Senhor Jesus, essas tais pessoas começaram a fazer perguntas para o Senhor Jesus a respeito daquela comparação que o Senhor Jesus tinha feito. O Senhor Jesus então disse assim para essas tais pessoas e também para os apóstolos dele: somente para vocês é que o Senhor Deus permitiu que fossem revelados os segredos do reino dele. Mas para as pessoas que não fazem parte do reino do Senhor Deus, os segredos do reino do Senhor Deus não são revelados para elas, a não ser por meio de comparações. E isso acontece assim é para que todas essas pessoas olhem com os olhos delas e elas não conseguem enxergar nada. Assim também, todas essas pessoas escutam com os ouvidos delas e elas não conseguem entender nada do que está sendo ensinado para elas. Porque se isso não fosse feito assim, todas essas pessoas voltariam para a presença do Senhor Deus e o Senhor Deus poderia salvar todas elas. Em seguida, o Senhor Jesus perguntou para os apóstolos dele e disse assim: mas se vocês não conseguem entender essa simples comparação que eu fiz, como é então que vocês vão conseguir entender todas as outras comparações que eu ainda hei de fazer? Portanto, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A semente que o semeador estava semeando é a palavra do Senhor Deus. E as sementes que caíram na beira do caminho, elas podem ser comparadas com as pessoas que ouvem a palavra do Senhor Deus, e logo que essas pessoas ouvem a palavra do Senhor Deus, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Assim como aconteceu com aquelas sementes que caíram na beira do caminho, pois que aquelas sementes
foram imediatamente devoradas pelos pássaros. Um outro grupo de pessoas pode ser comparado com aquelas sementes que foram semeadas aonde tinha muitas pedras e pouca terra. Quando essas pessoas ouvem a palavra do Senhor Deus, essas pessoas aceitam muito rapidamente a palavra do Senhor Deus que foi anunciada para elas, e todas essas tais pessoas ficam cheias de alegria por causa disso. Mas depois de muito pouco tempo, todas essas pessoas abandonam a palavra do Senhor Deus que foi semeada no coração delas. E isso acontece assim é porque a palavra do Senhor Deus não criou raízes profundas no coração dessas tais pessoas. Porque assim como aquela terra estava cheia de pedras, assim também é o coração dessas pessoas. E por causa da palavra do Senhor Deus que essas pessoas receberam com muita alegria, chega o tempo dos sofrimentos e das perseguições, e isso faz com que todas essas pessoas abandonem muito depressa a fé que elas tinham antes. Outras pessoas podem ser comparadas com aquelas sementes que foram semeadas no meio de muitos espinhos. E todas essas pessoas ouvem a palavra do Senhor Deus, mas quando aparecem as preocupações com as coisas desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições que todas essas pessoas têm, todas essas coisas sufocam a palavra do Senhor Deus que foi semeada no coração dessas pessoas, assim como os espinhos também sufocaram as plantas que nasceram no meio deles. E é por esse motivo que essas tais pessoas não conseguem produzir nenhum fruto para o Senhor Deus. Mas existem também aquelas pessoas que são comparadas com aquelas sementes que foram semeadas em uma terra que era boa. Essas tais pessoas ouvem, entendem e aceitam a palavra do Senhor Deus que foi semeada no coração delas. E assim como aquelas sementes que caíram em uma terra boa, todas essas pessoas também produzem uma grande colheita. Umas pessoas produzem à base de 30, outras pessoas produzem à base de 60 e ainda outras pessoas produzem à base de 100 vezes mais do que foi semeado no coração delas. E o Senhor Jesus continuou falando por meio de comparações e disse assim para os apóstolos dele: por acaso uma pessoa acende uma lamparina para colocar essa lamparina debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? É claro que não. Mas para que a lamparina possa iluminar bem, ela deve ser colocada em um lugar apropriado. Porque tudo aquilo que está escondido vai ser descoberto por meio da luz. E tudo aquilo que está guardado em segredo, por causa da luz, tudo isso vai ser revelado. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então que vocês ouçam. E o Senhor Jesus também disse assim: e que todos vocês prestem muita atenção em tudo isso que vocês estão me ouvindo falar, porque o Senhor Deus vai usar para julgar todos vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar as outras pessoas e com mais rigor ainda, pois todos aqueles que entre vocês já têm, todas essas tais pessoas vão receber mais. Mas todo aquele que entre vocês que não tem, até o pouco que ele pensa ter, vai ser tirado dele. Em seguida a isso, o Senhor Jesus falou assim: escutem-me, o reino do Senhor Deus é comparado a um homem que joga semente na terra dele. E se esse tal homem estiver acordado, ou se ele estiver dormindo, a semente que ele semeou brota e cresce, sem que esse homem consiga saber como é que isso acontece. Pois é a própria terra que dá o fruto. E assim, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde aparecem os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas já estão maduras, o tal homem que semeou elas pega a foice e começa a cortar as espigas, porque o tempo da colheita já chegou.
E o Senhor Jesus continuou falando por meio de comparações e disse assim: com o que nós podemos comparar o reino do Senhor Deus? E que tipo de comparação nós vamos poder usar para ensinar isso para vocês? Vejam, o reino do Senhor Deus também pode ser comparado com uma semente de mostarda, que é a menor entre todas as sementes que existem. Mas depois de ser semeada, a semente de mostarda cresce tanto que ela chega a se transformar na maior de todas as hortaliças. E os galhos do pé de mostarda ficam tão grandes que até mesmo os passarinhos conseguem fazer ninhos entre as folhas dele. E usando de muitas outras comparações como essas, o Senhor Jesus falava com os apóstolos dele de um modo que eles podiam entender. E o Senhor Jesus só falava com as pessoas do povo de Israel usando de comparações. Mas quando o Senhor Jesus ficava sozinho com os apóstolos dele, então o Senhor Jesus explicava tudo o que essas tais comparações realmente significavam. E aconteceu que naquele mesmo dia, assim que o sol se pôs, o Senhor Jesus falou assim para os apóstolos dele: vamos para o outro lado do lago. Então os apóstolos do Senhor Jesus deixaram aquela grande multidão de pessoas do povo de Israel ali mesmo na praia do lago, e eles subiram no barco em que o Senhor Jesus estava, e muitos outros barcos também acompanharam eles. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas começaram a bater com tanta força em cima do barco, que o barco aonde o Senhor Jesus e os apóstolos dele estavam começou a encher de água. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o Senhor Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça dele encostada em uma almofada. Então os apóstolos do Senhor Jesus acordaram ele e disseram assim: mestre, mestre, nós vamos morrer e o Senhor não se importa com isso? Então o Senhor Jesus se levantou e falou duramente com o vento e também com a água, dizendo assim: façam silêncio, fiquem quietos. E imediatamente o vento parou e a água do lago ficou calma. Em seguida, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé em mim? E os apóstolos do Senhor Jesus, ainda cheios de medo, começaram a falar assim uns para os outros: que homem é esse que tem autoridade até mesmo sobre o vento e também sobre a água?